Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estejam assistindo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente se encaminha agora para a nossa sexta aula de ciências. E a temática que a gente vai trabalhar hoje é bem interessante. São as usinas de geração de energia elétrica. Como é que essa energia elétrica chega na nossa casa? Quais são essas fontes energéticas que são utilizadas nessas usinas? Tudo isso a gente vai saber um pouquinho hoje, certo? De forma bem explicadinha. Mas, antes de tudo, vamos relembrar um pouquinho o sétimo ano. O que são fontes de energia? Quais são as fontes de energia? Essas fontes possuem atualmente um papel muito importante para a geração de energia elétrica no mundo inteiro, ou seja, através dessas fontes é que nós temos a geração de energia elétrica, aquela que recebemos em casa. Por isso, é necessário sabermos quais são essas fontes. Vamos lembrar lá do sétimo ano. Nós temos as renováveis, aquelas que são inesgotáveis, e temos as não renováveis, aquelas que são esgotáveis, certo, pessoal? Vamos lembrar disso. As fontes de energia também são chamadas de fontes energéticas. São quaisquer recursos que podem gerar energia. Alguns exemplos deles são o petróleo, como a gente já sabe, o carvão, a força das águas e dos ventos, questão da energia eólica, e a luz solar. Disso a gente já sabe, vamos só relembrar um pouquinho. E a partir disso, a gente começa a falar das usinas que vão gerar essa energia, certo, pessoal? Primeiro, e antes de tudo, eu coloquei essa imagenzinha que retrata bem a questão das fontes. Em uma imagem só, existem todas as fontes. Vocês podem ver aí as placas solares, a água, que fala um pouquinho da questão da fonte hídrica, aí as turbinas de vento, que no caso é a energia eólica, aí as nucleares ali e as termoelétricas, certo, pessoal? Então, essa imagem retrata bem todas as fontes de energia, certo? Vamos começar falando das usinas hidrelétricas. Como assim usinas hidrelétricas? São usinas, é justamente uma obra da engenharia que utiliza a força hidráulica, a força das águas, para produção de eletricidade. Também conhecidas como usinas hidroelétricas ou centrais hidroelétricas. Essas grandes estruturas se aproveitam do movimento dos rios para a obtenção da energia elétrica, ou seja, vai se utilizar da água, como vocês podem ver aí na foto, é bem interessante, da força dessa água para geração de energia elétrica, tá certo, pessoal? Então, é bem interessante. Inclusive, é bom saber para vocês, a nível de informação, que o Brasil se utiliza dessa matriz energética, ou seja, mais de 80% da matriz energética do Brasil é usina hidrelétrica, certo, pessoal? É uma informação muito importante. E aí, depois, a gente vai trabalhar um pouquinho da questão das usinas nucleares. O que são essas usinas nucleares e como é que elas vão produzir energia? Essas usinas são indústrias que produzem energia elétrica a partir de reações no núcleo dos átomos de um elemento químico. Aí, dado o elemento químico radioativo, que seja ele radioativo, nós vamos ter os átomos desses elementos. E dentro desses átomos, nós temos os núcleos, certo, pessoal? Um pouquinho de química aí para vocês. E esses núcleos desses átomos ou vão se fundir ou vão ter a questão da fissão nuclear, ou fusão nuclear, ou fissão nuclear, gerando assim energia elétrica, certo? E aí tem uma imagem justamente de uma usina nuclear, tá vendo, pessoal? É bem interessante, a nível de informação para vocês também. Ou seja, a usina nuclear vai gerar energia a partir de fusão nuclear ou fissão nuclear dos núcleos desses átomos, desses elementos químicos, tá certo, pessoal?
Aí, nós vamos para as usinas termoelétricas ou termoelétricas, independente, a maneira de falar está correta. Uma usina termoelétrica é uma instalação industrial que gera energia térmica, então a gente já sabe que tem a ver com a temperatura, por meio da queima de combustíveis como bagaços, madeira, óleo, gás natural e outros produtos. Ou seja, a energia vai ser gerada a partir da combustão, da queima e combustão, mesma coisa, tá certo, pessoal? A partir da combustão de bagaços, madeira, óleo, gás natural e entre outros produtos, tá certo? Essa é a questão da usina termoelétrica, tá bom? Um volume de água é aquecido pela queima de algum combustível ou processo físico-químico, no caso das usinas termonucleares, transformando-se em vapor que irá girar uma turbina. Então, aí é um pouquinho do processo de como acontece essa geração de energia elétrica. Essa turbina vai ser girada ou através de gás ou através do vapor e será acionado um gerador elétrico. Ou seja, a eletricidade é produzida a partir de energia cinética obtida pela passagem do vapor pela turbina, transformando potência mecânica em potência elétrica. Vamos lembrar também da questão da nossa aula, acho que foi a segunda aula da terceira unidade, certo, pessoal? A gente falou um pouquinho disso também, de transformação de potência mecânica em potência elétrica, certo? E aí nós temos as vantagens dessas usinas termoelétricas. Quais são as vantagens dessas usinas? Elas têm várias vantagens. Primeiramente, a potência e a flexibilidade são os grandes diferenciais dessas usinas. Como assim? A operação pode ser iniciada e interrompida de acordo com a disponibilidade do combustível, ou seja, eu não vou precisar ter ela ativa sempre. Se eu tenho combustível, eu vou utilizá-la. E, além disso, a queima dos produtos vai gerar uma energia muito alta, certo, pessoal? Então, essas são algumas das vantagens das usinas termoelétricas, tá certo? E aí, a gente caminha para as usinas termossolares. Aí, pelo nome, já dá para entender um pouquinho o que são essas usinas termossolares. Usinas solares ou termossolares são estações de geração de energia elétrica que captam a energia proveniente das radiações solares emitidas pelo Sol, tá certo, pessoal? Então, como a gente já sabe, o Sol é uma fonte de energia muito importante, energia limpa e renovável. Ou seja, a gente também tem a questão das usinas solares, que vão gerar energia elétrica, ou parques solares também, certo? Que vão gerar energia elétrica pela radiação do Sol, tá certo? O Sol produz uma grande quantidade de energia em forma de luz e calor. E uma pequena parte dessa energia pode ser utilizada para produzir energia elétrica de forma limpa e sustentável, que foi aquilo que eu falei. Energia solar é uma energia muito limpa e sustentável, tá? E também o Sol é uma fonte de energia renovável, certo, pessoal? Inesgotável. E aqui a gente tem uma foto onde retrata um parque solar, tá certo, pessoal? Uma usina de energia termosolar. Bem interessante. São várias placas seguidas e aí vai trazer a energia, vai encaminhar essa energia elétrica para as nossas casas, tá bom? E aí nós vamos para a questão dos parques eólicos. E muita gente apoia, muita gente não apoia, mas vamos ver como é que funciona. Energia eólica é a energia proveniente da força dos ventos, certo, pessoal? Sua geração começa com dois elementos principais, que é o próprio vento e um aerogerador, também conhecido como turbina, que é como vocês estão vendo aí no slide, em forma de desenho, essa turbina rodando. A força do primeiro, ou seja, do vento, movimenta as pás do segundo, ou seja, da turbina, girando o rotor no interior da nacelle, certo, pessoal? Através do multiplicador, a energia mecânica chega ao gerador, que finaliza o processo e a converte em energia elétrica, tá certo? Então, assim, é um pouquinho do processo dos parques eólicos, da questão da geração da energia elétrica a partir dos ventos, tá bem?
E aí, mais uma foto para retratar a vocês a questão de um parque eólico. É dessa maneira, certo? E aí, por último, para encerrar, a gente tem a questão das usinas de geração de energia elétrica aqui no Brasil. Eu já tinha falado para vocês que o que predomina aqui no Brasil é justamente a energia gerada a partir da água, das hidrelétricas, mas vamos ver um pouquinho mais a fundo. As usinas geradoras de energia elétrica no Brasil desempenham um papel fundamental no país, que vai muito além da geração de eletricidade. Elas também são responsáveis pelo desenvolvimento econômico, isso é um fato, e social brasileiro. A maior fonte geradora de energia elétrica no Brasil é a usina hidrelétrica Itaipu Binacional. Ela fica em Foz do Iguaçu, no Paraná, na divisa entre o Brasil e o Paraguai. Por isso mesmo que ela é chamada de binacional. Fica entre o Brasil e o Paraguai, tá certo? E ela é muito vasta, muito grande. Aí, os tipos de energia que o Brasil mais consome são a energia hidrelétrica, através das águas, energia termoelétrica, eólica, nuclear e solar. A energia hidrelétrica é gerada em usinas hidrelétricas, que foi o que a gente já viu antes, que transformam a força da água em energia, tá certo? Como é o caso de Itaipu Binacional, aquela que a gente falou no slide anterior. Barragens são construídas em rios e um reservatório é formado. A água é captada desse reservatório e levada pelas tubulações até as turbinas, as quais se movimentam por conta da potência da água, ou seja, essas turbinas vão se movimentar por conta da potência, da força dessa água. E em seguida, os geradores transformam a energia mecânica, que é o fato de rodar a mecânica, certo? Em energia elétrica. Ok? E aqui a gente tem uma foto da usina de Itaipu Binacional, certo, pessoal? É muito vasta, muito grande, bem bonita. E esse foi o assunto de hoje. Muito obrigada e até a próxima aula, certo, pessoal? Vocês podem acompanhar o assunto pelo livro de vocês também. É capítulo 9, certo? Tchau, tchau.